Olá, amigos, bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho e também o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estamos aqui agradecendo o pessoal lá de Bertioga, que ontem nós fizemos uma live para eles no canal do YouTube e que foram convidados também a participar, quando quiserem, do nosso estudo. Vamos ver se o pessoal de lá também se empolga e começa de vez em quando a visitar nossa live, ou no Facebook, como eu avisei, ou então mais tarde no canal YouTube Reflexo da Luz. Bom dia, Elizabeth Cordeiro, bom dia. Bom dia ao pessoal que vai chegar mais tarde, quem vai assistir mais tarde, que possamos sempre estar agradecendo pelo dia que nós estamos aqui, ainda encarnados no planeta Terra, para que possamos ser produtivos, auxiliar alguém, auxiliar a nós mesmos a sermos pessoas melhores. Bom dia, Aparecidos, tudo bom? Grande Sidão, um abraço, meu irmão. Que possamos, então, no dia de hoje, sermos um pouco melhores do que nós somos ontem e um pouco pior do que nós seremos amanhã, ou seja, está sempre progredindo na estrada infinita do bem e do amor. Vamos então ao nosso Evangelho, agradecendo a Deus, aos amigos espirituais, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, ainda é o capítulo 10, está quase acabando. Nós vamos agora no item importantíssimo que chama-se a indulgência. É uma das 3 letras que está no Conselho de Jesus, do famoso BIP, que é a benevolência, indulgência e o P de perdão das ofensas. Vamos então à leitura. Espíritas. Eu costumo acrescentar para cristãos, para abranger mais gente, senão achar que só o espírita que tem que ser indulgente. Na verdade, toda a humanidade que entende que Jesus é o nosso mestre, o nosso exemplo, o espírito mais perfeito que já esteve no planeta Terra. Espíritas, hoje queremos falar da indulgência, esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, encobre-os para que só delas sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta a abrandá-los, mas uma desculpa plausível, séria. Nada daquelas desculpas que, tendo ares de atenuar a falta, na verdade a ressaltam com pérfida habilidade. A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Ela não faz observação chocante nem traz repreensões dos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Que vós, que censurais, não fizeste o que repreendeis, que sois melhores que o culpado? Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos preocupar, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos, severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais ou condena o que as desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E vós, que gritais tão alto, anátema, talvez tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes
meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. A mensagem foi assinada pelo Espírito Protetor José, em Bordeaux, 1863. Vamos ler o primeiro comentário aqui, que é o item 17, e amanhã a gente continua. Sede indulgentes com as faltas do outro, sejam quais forem, só julgueis com severidade vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como a tiverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todo o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre as faltas dos homens, e velando-as, assim, aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei, todos vós, a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca esqueçais de dizer-lhes em pensamento e, sobretudo, através de vossos atos: perdoai nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendem. Compreendei bem o valor dessas palavras sublimes. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. O que vós pedis ao Senhor, solicitando-lhe o perdão, é apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que nada vos deixa, pois Deus se contenta em esquecer vossas faltas, e não pune, mas também não mais recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio ao bem que não se fez, e ainda menos ao mal que se fez. Fosse esse mal esquecido, e o mal, exatamente, mesmo esquecendo o mal, não pode ser recompensado. Pedindo-lhe perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para não mais cair em erro, e a força necessária para entrar no novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoais a vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu, muitas vezes, é bem transparente a vossos olhos. Levai-lhes junto com o perdão, o amor, fazei por eles o que pediríeis ao Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai com exemplo desta caridade ativa e incansável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que passou a ser visível apenas aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai sobre seus passos, eles vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos vós vossa cruz e escalai penosa, mas corajosamente vosso calvário. No topo está a glorificação. Mensagem de João, bispo de Bordeaux, 1862. E a gente fala assim, mas como que eu vou ter indulgência para as pessoas que fazem o mal para mim? É uma história longa. Como eu não vou divulgar o mal que elas fazem para que as pessoas não caiam? Também é uma parte do Evangelho que também explica isso. Ou seja, quando é necessário, sim, nós temos que divulgar, né? Mas não humilhar, nem colocar cada vez mais para baixo aquela pessoa que está cometendo erros que prejudicam mais pessoas. Senão, não haveria justiça. Isso aí, um encobrimento dos erros. E a pessoa continua errando, achando que está tudo certo. Por isso que a gente precisa, assim, de vez em quando, repreender, orientar, avisar, mas de preferência sem humilhar, sem colocar aquela pessoa numa posição vexatória. Existem casos e casos, mas sempre procuremos colocar dentro do nosso pensamento, antes de agir,
o pensamento de Jesus, o pensamento de amor, sim, de barrar o mal, de barrar a violência, mas sempre de uma forma que não vá deixar o irmão tão ridicularizado, para que ele entenda que o mal tem que ser barrado sim, mas que não precisa ser com violência, sim com amor, com um pouco de força, às vezes, mas uma força moderada, de acordo com a necessidade, que somente sirva para barrar aquele mal, não cometendo excessos, como nós vemos hoje na nossa querida terra. Então, amanhã a gente continua o Evangelho, de onde nós paramos hoje, e vamos agora dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, Vida Espírita, ainda falando das escolha das provas. Escolha das provas, ainda assim. Questão 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Antes de voltar para lá, você pode estar escolhendo já as suas provas da próxima reencarnação? Esta é a pergunta. Resposta: seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção, mas no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim ele pode fazê-la nessa vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Ou seja, você está lá num transe, está num pensamento distante, ou está dormindo o corpo, seu espírito vai ao mundo espiritual, e nessas idas e vindas você pode sim desejar, estar já começando a planejar as suas provas futuras. Mas em vias de regra isso acontece, mas normalmente se faz depois que se desencarna, depois que faz o exame de consciência, que faz aquele balanço das ações boas, das que deixaram de ser feitas, das que fizeram, e aí sim começa a fazer a escolha das provas. Mas isso pode acontecer sim, de nós estarmos já pedindo, de certa forma, alguma coisa para a vida futura. 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não será por certo como expiação, nem como prova. Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Ou seja, nós como homens encarnados queremos ter dinheiro pra caramba, para nada faltar, para a gente poder passear, viajar, comer tudo de bom, poder fazer tudo o que a gente deseja. E às vezes a gente acaba caindo nos erros, nos vícios. Mas o espírito nosso, nessa prova, já tem outra visão de superar todas as dificuldades, ou seja, todo o dinheiro em excesso nos vai colocar mais próximo aos erros, às bebidas, à mulherada, a tudo que realmente te faz cometer excessos, aos vícios, drogas, tudo. E aí vai ser uma prova para o espírito. E o espírito entende que essa sim é a grande oportunidade para ele testar como ele está nesses itens que ele já se diz que superou. Aí é uma prova. Então, continuando aqui, na questão 268, até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Sim, mas elas não são como as entendeis, chamais provas, as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Sempre vai ter algo para fazer. Ajudar os outros a compreenderem Deus, Jesus, o amor, o caminho da evolução. Isso é para ele uma oportunidade de crescimento também. 269. O espírito pode enganar-se?
quanto à eficácia da prova que escolher, pode escolher uma que esteja acima de suas forças, e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Não tem consciência agora. Acha que está tudo beleza, tudo maravilha, tudo light, tudo mamão com açúcar, tudo na mão, e não progrediu espiritualmente. Mas quando retornar à pátria espiritual, quando acordar daquele sono, daquela perturbação, e começar a analisar a vida pregressa, vai perceber que passou anos e anos e não progrediu nada. Então vai solicitar uma nova encarnação para poder, como se diz aqui erroneamente, correr atrás do prejuízo, ou tirar o atraso, assim, para poder evoluir e aproveitar as oportunidades que desperdiçou na vida passada. A questão agora é a 270. Ao que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra, parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas, sobre o progresso realizado em uma existência anterior? Ou seja, o Espírito já deu a resposta, falando que a gente já sabia, e já falou para nós que tudo prossegue, e a sequência de uma encarnação é o que você já aprendeu na encarnação passada, que você já acumulou de conhecimentos, então você já tem uma certa tendência a prosseguir aquilo que você começou na vida passada. Então, as profissões também são influenciadas pelo que nós já temos de conhecimento. Um pouco de conhecimento que nós temos no passado, nós aproveitamos na encarnação atual. Questão 271 fica para amanhã. Então amanhã a gente termina o livro dos Espíritos, para não ficar mal acostumado, todo dia fazendo 40 minutos, porque no propósito é 15. E vira e mexe, a gente está passando um pouquinho. Bom dia, meus irmãos, muito obrigado por terem participado. Luciene, bom dia. E que nós possamos amanhã voltar ao mesmo horário, às 8h15, continuando o nosso estudo do Evangelho e o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem com Jesus.